Alô, cá estamos de volta a mais uma aula prática e na aula de hoje a gente vai aumentar o nível um pouquinho da atividade, porque a gente, como comentado na aula anterior, a gente vai ter um texto no qual trabalhar hoje, mas diferente dos textos das aulas anteriores, que a gente marcava como se fosse uma legenda para os substantivos, como sendo masculino, feminino, neutro ou plural, quando havia um plural, só que dessa vez, nossa tarefa vai continuar sendo a mesma, a gente vai ter que encontrar quem são os sujeitos e quem são as partes desse sujeito que estão no nominativo, se todo sujeito conhecido como nominativo é apenas um pedaço dele. E para isso a gente não vai ter mais do lado do substantivo, em cima do substantivo, como a gente tinha antes. Por quê? Porque o set de declinação que a gente aprendeu para o plural, seja com die, seja com keine, ele é aquele e ele não se confunde com aqueles do singular. Então, a gente não precisa necessariamente identificar o substantivo que vem a seguir como um plural. A gente vai insinuar que aquele substantivo é plural por causa da terminação que a gente aprendeu. E essa terminação que a gente aprendeu para o plural até agora, seja com die, seja com keine, ela é válida para um nominativo. Então, se prendendo a isso, a gente vai tentar responder esse texto. Vamos ver então qual vai ser o texto de hoje. E este é o texto. Grandinho, pouquinho. Pausa o vídeo, lembre, pausa o vídeo sempre. Tente sempre você fazer primeiro. Encontre quem são os sujeitos, encontre quem são. Não pesquise nada no Google, não pesquise nada no dicionário. Use apenas o que você aprendeu. Procure por die, procure pelas terminações dos adjetivos. Procure por keine e também as respectivas terminações dos adjetivos. Tente fazer as análises que a gente fez até agora. Usando as ferramentas que a gente usou até agora para que a gente possa identificar o sujeito e os componentes desse sujeito. Muito bem, assumindo que você já tinha feito, vamos agora conferir que está correto. Primeira frase. Mir gefallen die neuen Schulen von meinem Stadtviertel. Ok? Vamos analisar aquela análise sempre, né? Antes do gefallen, que é o nosso verbo, o que a gente tem? Mir. Não parece nem com artigo definido e tampouco com substantivo. Então, aquela história de que um pedaço do complemento foi jogado no início da frase, etc e tal, e aí inverteu o sujeito com o verbo. Sim, de fato, isso aconteceu. Então, vamos analisar depois do gefallen. O que a gente tem? Tem um dia aqui, ok. Vamos identificar o substantivo mais próximo. O substantivo mais próximo é Schulen. E se o adjetivo que estiver escrevendo Schulen tiver EN, então esse substantivo é plural. Então, die neuen termina em AN. Opa! Se termina em AN, logo esse substantivo é plural. Então, die neuen Schulen. Vamos continuar a frase, porque o resto da frase depois de gefallen não terminou aí. Continuando, então, a gente tem von meinem Stadtviertel. A gente teve um von antes, lembra? Von dir, von ihr. E ele sempre fazia parte do sujeito, não era? Sempre especificava o núcleo do sujeito. Então, von meinem Stadtviertel não está no nominativo, porém está descrevendo Schulen, especificando Schulen. E, portanto, o sujeito dessa frase é die neuen Schulen von meinem Stadtviertel. Seguindo. In der Klasse von einer dieser Schulen sind die 10 klügsten, reichsten Jungen. E aí a gente tem sind. Sind é um verbo de ligação. Inclusive, eu até acabei esquecendo de mencionar isso. Dê uma reanalisada em suas respostas com essa informação nova agora. Sind é um verbo de ligação. Aqui sind mais uma vez. Sind aqui também nesse outro parágrafo. Ok? Tem mais algum verbo de ligação? Aqui. Bleiben. Esse também. Ok. Então, esses são os verbos de ligação. Veja se isso muda alguma coisa em suas respostas, tá? Depois da continuidade ao vídeo. Então, seguindo. In der Klasse von einer dieser Schulen sind die 10 klügsten, reichsten Jungen. Vamos analisar o que vem antes do sind e o que vem depois do sind. Então, antes do sind tem in der Klasse von einer dieser Schulen. Opa! Você viu Schulen aqui em cima já, a gente acabou deduzindo, através das terminações do nominativo, que Schulen é plural. E Schulen aqui em cima está escrito da mesma forma aqui, nessa outra linha, que também está então no plural, Schulen. Vamos ver. Eine
eine. Será que eine está descrevendo Schulen? Mas eine a gente usou para o quê? Nada, né? Na verdade, porque a gente não viu essa terminação ainda. Diese também a gente não viu. Der Klasse. Isso aqui pode estar significando masculino, né? Der foi o que a gente aprendeu sendo masculino. Mas a gente nota que antes do der tem, na verdade, um in. E aí coloca a gente para pensar, eita, será que realmente é masculino? Porque o in está agindo sobre o der, que está agindo sobre o Klasse. Mas enfim. Preposição ali, palavra desconhecida aqui, nada se parece com o que a gente aprendeu. Isto é, die, adjetivo terminando em en, keine, adjetivo terminando em en. Ou seja, nada antes do send, na verdade, está no nominativo. Opa, isso é possível? Sim, isso é possível. Depois do send, temos então o quê? Bom, tem que ter um nominativo, então, depois do send. Correto. Então, temos um die, depois vem zehn, klügsten, adjetivo terminando em en, reichsten, adjetivo terminando em en de novo. Então, a gente vai insinuar que Jungen é plural e, portanto, o sujeito dessa frase é die zehn klügsten, reichsten Jungen. Qual pedaço está no nominativo? Todo o sujeito. Né? Inclusive, na oração anterior, não me recordo agora se eu falei, mas o pedaço que está no nominativo é justamente die neuen Schulen. Né? Esse é o pedaço que está no nominativo. Bom, por exclusão, já que eu falei que von meinem Stadtviertel estava em um caso gramatical diferente, então, por exclusão, die neuen Schulen estaria no nominativo. E aí a frase continua, die ich kennengelernt habe, nenhum verbo aqui, que eu tenha marcado de roxo, aber keine reichen, höflichen Jungen sind bescheiden. Sind de novo, vamos analisar o que vem antes de sind. Antes de sind tem um aber que a gente desconhece, mas tem um keine que a gente conhece. Opa! Keine, depois vem reichen, höflichen, e depois Jungen, que a gente acabou de insinuar, é PL, plural. Opa, isso pra gente é nominativo. Portanto, sujeito dessa frase, keine reichen, höflichen Jungen. Sind bescheiden, bescheiden não é nenhum substantivo, de fato isso é na verdade um adjetivo. Lembra que a gente poderia ter esse tipo de oração com verbo de ligação e depois do verbo de ligação era que vinha o sujeito. Continuando então nossa análise, die meisten netten Lehrer werden gut bezahlt. Werden aqui, vamos analisar o que vem antes. Die é uma coisa que a gente conhece, sim. Vamos analisar os adjetivos. Os adjetivos são meisten, terminado em en, e netten, terminado em en. Opa! Então, a gente vai implicar que substantivo mais próximo, Lehrer, é plural. Exatamente. E o sujeito dessa frase é die meisten netten Lehrer. Werden, depois gut, depois bezahlt. Bezahlt faz parte da conjugação verbal combinada com verbo. Seguindo. Ihnen gefällt die derzeitigen Jobs. Então, antes do gefällt, tem Ihnen, que não é nenhum artigo que a gente já viu, que não é nenhum adjetivo. Bom, aqui você vê que terminando em N, aí você já pensa, tá, será que é um adjetivo? Mas um adjetivo sim é um substantivo, né? Então, é um daqueles casos de novo em que uma palavra foi jogada, uma palavra parte do complemento foi jogada para o início da frase. Ihnen gefällt, agora vamos para o die, que a gente conhece, esse sim, e derzeitigen com a N, opa, sim. Então, implicamos que jobs, que é o substantivo mais próximo, está no plural. E o sujeito da frase é die derzeitigen Jobs. Neben mir in der Schule sitzen keine populären älteren Schüler. Ok. Sitzen é o nosso verbo. Vamos analisar o que vem antes dele. Neben mir in der. Der é uma coisa que a gente conhece. Ok. E depois vem Schule. Schule, a gente não sabe qual é o gênero, porque a gente sabe que Schulen é o plural, baseado em análises anteriores. Mas aqui aparece um tal de um in, mais uma vez, agindo sobre der e agindo sobre Schule, que é uma preposição. E uma preposição agindo sobre uma palavra, ela nunca vai fazer com que essa palavra esteja no nominativo. Então, neben é uma coisa que a gente conhece, mir também, in der Schule, então
A gente esquece esse lado esquerdo, já que não tem nada que a gente conhece, de fato nada está no nominativo. Analisando então o que vem para o lado direito, keine, a gente conhece, e depois vem populären, termina em en, älteren, terminando em en. Então, keine, adjetivos terminando em en, a gente supõe que Schüler é plural. A gente insinua que Schüler é plural. E o sujeito da frase é keine populären älteren Schüler. Ótimo. Ihnen gefällt die gute Gesellschaft von mir nicht, weil ich nichts Interessantes spreche. Aqui teve uma pequena modificação, você note que eu coloquei acima de Gesellschaft, feminino, tá aqui uma expressão que ia ficar estranha se colocar no plural. Antes do gefällt tem Ihnen, que como a gente já viu anteriormente, aqui nessa Ihnen gefällt, Ihnen gefallen die derzeitigen Jobs. Então, Ihnen não é um substantivo, não é um adjetivo, então analisando o que vem depois de gefällt, tem die, que se a gente fosse supor que era o die do plural, a gente iria se enganar com isso quando a gente encontrasse o adjetivo terminando em e. E die, combinando com o adjetivo em e, isso é para a gente o quê? Feminino. Die gute Gesellschaft. E de fato, die está se referindo à Gesellschaft, que é feminino. Depois vem, von e mir. Lembra de antes? Von meinem Stadtviertel, von mir de textos anteriores, von Ihnen, por aí vai, que também fazia parte do sujeito. Portanto, o sujeito dessa frase é die gute Gesellschaft von mir.